alguns procurando ainda, tudo bem? Amém? Vamos ver para ganhar tempo. Que diz assim a palavra do Senhor Jesus Cristo: porventura não há unguento em Gileade, ou não há lá médico? Porque, pois não teve lugar a cura da filha do meu povo? Vou ler novamente. Porventura não há unguento em Gileade, ou não há lá médico? Porque, pois não teve lugar na cura do meu povo? Somente esse versículo. Amém? Um texto muito conhecido. Mas antes de entrar nele, eu quero voltar alguns versículos atrás. Lá no início, em Gênesis, onde nós precisamos de entender a qual versículo que foi que deu início, a qual o Senhor Jesus Cristo das Sagradas Escrituras deu o ponto crucial de nós entendermos sobre acerca do bálsamo de Gileade. Dentro das Escrituras Sagradas, lá em Gênesis 37, a partir do versículo 25, nós vamos entender que ali foi o primeiro momento em que foi dito, em que foi falado sobre acerca do bálsamo de Gileade, aonde o Senhor Jesus Cristo vai permitir de ser relatado dentro das Sagradas Escrituras. Nós sabemos que a palavra de Deus, desde o início, ela sempre dá uma altação importante sobre acerca daquilo que é falado, sobre acerca daquilo que é direcionado. Em Gênesis 37, 25, nós vamos ver ali, dentro daquele texto, em que vai ser falado sobre acerca de José. Quando José ele foi lançado numa cisterna pelos seus irmãos, e quando estava passando uma caravana israelita, em que aquela caravana israelita estava sendo levada através das costas deles, diversos incensos, e esses incensos, um deles estava sendo levado, esse bálsamo de Gileade. E nós sabemos que a palavra bálsamo de Gileade, ela tem como um símbolo de cura. Mas naquele momento em que José estava sendo lançado dentro de uma cisterna, ele estava passando por uma tristeza, que ele estava passando pelo momento em que a família estava o rejeitando. Então, interessante que mesmo que eles estavam passando aquela caravana com o bálsamo de Gileade, que era a unção, naquele momento era necessário ele receber a cura, mas ele não estava conseguindo receber a cura, porque ele estava recebendo a família em que não amava ele, a família em que estava lançando ele em um lugar de tristeza. Ali foi o primeiro momento em que nós vamos ouvir sobre acerca do bálsamo de Gileade. E logo depois nós vamos entender também nesse mesmo versículo, em que nós vamos ver que quando José estava lá, no momento em que ele governou aquela cidade israelita, o Egito, agora nós vemos que o próprio Deus revelou para ele, enquanto ele estava dentro da prisão, que seria 7 anos de escassez e 7 anos de abundância, e o Senhor Jesus Cristo fez essa grande obra na vida dele. Através daquilo dali, ele entendeu que ele iria dar como um símbolo também o bálsamo de Gileade. Então, automaticamente, o bálsamo de Gileade, ele não só demonstrava cura, como também ele demonstrava reconciliação. Porque quando ele levou e mandou para a família dele, dentro dos sacos dos irmãos, o bálsamo de Gileade, Deus ali estava mostrando uma aliança de reconstituição na vida de José com a sua família. Então, nós entendemos que aqui foi o primeiro momento em que dentro das Escrituras Sagradas é mostrado o nome do bálsamo de Gileade. Logo depois, passando o tempo em Números, nós vamos ver que o Senhor também vai relatar dentro desse versículo, a qual o Senhor deu direção para Moisés, ele conquistar a terra, um pouco da terra do bálsamo de Gileade, que era uma cidade, e ele tomou naquela terra, por quê? Porque ele olhou que naquela terra, a terra era fértil. E era uma terra apropriada para o Estado. Então, quando ele olhou de tomar aquela cidade, ele olhou assim, vai ser uma terra muito boa, porque não só o próprio gado vai ser cuidado, como também vai ter alimentação. Então, nós entendemos que automaticamente o bálsamo de Gileade, ele é cura, é reconciliação, mas também é fertilização para aquele momento daquela cidade. E aonde a gente entra dentro desse versículo,
que quando o Jeremias ele se depara com a cidade, ele vê uma cidade destruída por rebeldia, por desobediência, por pecado. Nós sabemos que se nós formos olharmos a história dos povos israelitas, o povo israelita era um povo de coração endurecido. Era um povo em que não queria ouvir, não queria saber, não queria entender aquilo que Deus ele mandou. Eu até vejo como Deus chamou Jeremias para pregar dentro da cidade israelita, que lá no primeiro versículo do número 1, ele vai relatar dizendo para Deus que ele era uma criança, porque ele já sabia no interior dele, dos antepassados, porque ele veio de uma linhagem sacerdotal, ele entendia e sabia que era um povo desobediente. Então ele já conhecia muito bem quem era o povo israelita, mas mesmo assim o Senhor chamou ele para liderar uma terra a qual era desobediente. Agora era uma terra que tinha pecado, que tinha coisas incorretas, mas ele tinha que chegar e fazer aquilo que Deus mandou. E quando o Senhor Jesus Cristo deu essa cidade para ele cuidar, que ele é conhecido como o profeta chorão, não porque ele chora por pouca coisa, mas porque ele sente na alma dele a angústia do momento. Ele sentia na alma dele a situação. Ele tinha um coração também voltado para Deus. Ele tinha um coração em ouvir a voz do Senhor. E quando ele se depara na cidade para cuidar, aquela cidade que era tão famosa pelo seu bálsamo, ele observa e entende que o bálsamo não era só fácil e útil para aquela cidade, porque ainda faltava. E dentro desse texto, quando a gente vê que ele pergunta, porventura não há unguento, ou porventura não há bálsamo em Gileade, ele pergunta para o povo, não há um líder dentro desta cidade? Não há alguém para liderar de forma espiritual? Ele se deparou com uma fraqueza espiritual dentro daquela cidade. Tinha cura, tinha unção, tinha reconciliação, mas tinha um povo também que era rebelde e desobediente. Não bastava só ter o bálsamo. Aquela cidade era uma cidade muito conhecida, porque era uma cidade que distribuía azeite para toda a cidade do Egito. Pessoas iam naquela cidade para pegar aquele bálsamo, porque era um bálsamo que era tirado de uma árvore especial. Ele tinha um cheiro tão extraordinário que aonde era botado exalava. Mas nem o bálsamo que tinha o seu cheiro foi necessário para o povo obedecer. Mesmo que o bálsamo tinha cura, tinha transformação, tinha reconciliação, não foi suficiente. Por quê? Porque a doença daquele povo não era uma doença carnal, era uma doença espiritual. O bálsamo ele era usado para cura, era usado de forma medicinal, mas ele não seria suficiente para trazer a cura para o pecado daquela cidade. Ou aquilo que estava na vida daquele povo era algo espiritual, em que ele diz assim, Jesus, o povo precisa de entender que mesmo a cidade sendo uma cidade de cura, sendo uma cidade fértil, sendo uma cidade cheia de bênção, não tem possibilidade de transformação para quem não quer. Ele deparou com uma cidade e viu que a cidade não queria, a cidade estava procurando ídolos, eles estavam idolatrando imagem, eles estavam idolatrando coisas que Deus não estava mandando e ordenando. E eu vejo Jeremias olhando para aquela cidade dizendo, Deus, como que eu irei pregar para alguém que não quer? Como eu irei transformar através da tua unção quem não está querendo abrir o coração? Ele falou, Deus, eu preciso de pregar. Eu preciso de mostrar para eles que a cidade pode ter cura, pode ter unção, pode ter bálsamo, mas se eles não quiserem, o dono da cura de nada adianta. Ele começa a dizer para a nação, arrependa-se. É necessário vocês parar de estar dessa maneira, desta forma. Eu vejo Jeremias com a alma angustiada em pregar para alguém que está com os ouvidos, os olhos voltados para a idolatria. Eu vejo Jeremias dizendo para a cidade, olha, o Pai quer trazer transformação. O Pai quer trazer cura, mas como que vai ser feita a cura se vocês não querem ouvir a voz do Mestre? E eu entendo Jeremias espiritualmente sentindo a angústia daquela cidade,
Porque quando eu e você espiritualmente colocamos os nossos pés em um lugar que tem uma atmosfera espiritual maligna, o nosso corpo automaticamente, ele sente. Porque como nós vamos ver, o nosso corpo é ao mesmo tempo que ele tem as partículas espirituais, ele também tem a carnal. A gente, os mesmos sentidos que nós temos carnais, são os mesmos que ativa espiritualmente. E automaticamente o nosso olfato sente quando tem algo espiritual. Automaticamente a nossa mente sente, os nossos ouvidos sentem quando tem algo espiritual. O nosso corpo, ele demonstra. É quando ativa os 5 sentidos espirituais das nossas vidas. E dentro desse texto eu vejo Jeremias, ele tendo os mesmos sentidos carnal, mas os mesmos sentidos espirituais sendo ativados quando ele entrou naquela cidade e viu aquele pecado. Mas ele não recuou. Deus convidou ele para poder pregar uma palavra de correção. Ele sentiu na carne dele o pecado daquela cidade. Ele sentiu que o povo estava com o coração endurecido. Mas ele mesmo assim falou assim, a cidade pode até ter o melhor bálsamo, pode até ter a melhor palavra de proclamação do Egito, mas se não tiver como dono dos médicos, que é o Senhor, de nada adianta. A cidade tinha um nome extraordinário. Todo mundo falava, temos que ir na cidade do azeite, na cidade do bálsamo, que é o melhor, que tem o melhor cheiro. Mas aquela cidade também tinha pecado. Aquela cidade tinha coisas erradas. Aquela cidade tinha idolatria. Aquela cidade tinha pessoas com o coração endurecido, em que sabia que Deus era dono daquela cidade, mas mesmo assim não queria obedecer. Mesmo assim não queria ouvir a voz do mestre. Porque ali quem pregava não era Jeremias, era o Senhor sobre a vida de Jeremias. Porque a palavra de Deus ela vai dizer que se não for descido dos altos céus, de nada adianta o homem abrir a sua boca. É como um sino que tine, faz barulho, mas que não sai presença, que não sai unção. Então o profeta Jeremias, ele não pregava por ele mesmo, ele pregava debaixo da unção de Deus. Ele dizia para o povo, tem unção, tem azeite, tem bálsamo, mas vocês têm que voltar para o coração voltado para Deus. É necessário se reconciliar com o Senhor, é necessário se posicionar com Deus, é necessário ouvir a voz do Senhor. E ele pregava sobre a cidade, ele dizia sobre aquilo que o povo precisava de se corrigir. E eu entendo até o povo debochando de Jeremias, olhando para ele, para que ele está pregando, para que ele está dizendo, para que está ministrando a palavra de arrependimento. Interessante que toda a trajetória de Jeremias foi batendo de frente com o pecado israelita. Quando a gente vê também o versículo 18, a qual fala sobre a cerca dos vasos, se nós vamos estudar um pouco sobre a cerca dos vasos, na mão do oleiro, e quando ele diz que o vaso se quebrou por conta própria, e quando a gente estuda sobre a cerca do oleiro, nós entendemos que quando o oleiro está aperfeiçoando o vaso, e o vaso está sobre a roda, e ele começa automaticamente empurrando a mão do oleiro, o oleiro tem que ter mais força para poder moldar o vaso. E dentro desse texto eu entendo que as pessoas muitas das vezes querem contender com o oleiro, que é o Senhor, manter força com ele, bater de frente com ele. Entenda uma coisa, que com o oleiro não tem como a gente contender, não tem como bater de frente. O oleiro estava ali moldando o vaso, porque precisava de ser moldado, e ele se quebrou, não foi porque o oleiro quebrou, foi porque ele queria bater de frente com todo o Criador. Ele queria contender a força com o Criador. E todo momento de Israel, eles queriam contender com Deus. Eles queriam medir força com o Senhor. Eles queriam achar que na força deles eles estavam bem. Eles tinham capacidade de vencer. Só que a idolatria não fica de pé mediante ao Deus Todo-Poderoso. Todas aquelas idolatrias que tinha naquela cidade, quando Deus entrou com voz de trovão naquela cidade, através da vida do profeta Jeremias, não ficou de pé. E eu entendo que dentro desse texto, quando a unção de Deus, através
uma cidade de idolatria, uma cidade que não quer ouvir através da unção de Deus. Os demônios, eles batem em retirada. As potestades, elas batem em retirada. O engano, a mentira, a contenda, a fofoca, a dissensão, a divisão, ela bate em retirada. Não é através de mim, não é através de você, é através da unção de Gileade, que é o Todo-Poderoso. Ele diz: o Senhor tem que ser médico dos médicos dessa cidade. Ele diz: a filha de Jesus, o povo, ó povo, atende, ouve a voz do teu Criador, ouve a voz do bom pastor. Ele é médico dos médicos. A palavra de Deus vai dizer: ele levou sobre si todas as nossas enfermidades, todas ele levou. Não tem nada que fique sobre mim, fique sobre você. Ele carregou, ele foi para aquela cruz por amor a mim e a você. E mesmo assim não entendemos o que ele tem capacidade de fazer. O dono daquela cidade estava ali presente a todo momento, não só através do bálsamo de Gileade, mas na pessoa dele, do Espírito Santo. E às vezes eu e você estamos com os nossos pensamentos, com os nossos corações não ativos no sentido espiritual, para entender a presença do Espírito Santo de Deus para fazer algo. Às vezes estamos com os nossos ouvidos voltados para o carnal, porque aquele povo estava assim carnalmente. Eles estavam com a vida carnal. Eles não queriam ouvir aquilo que estava sendo pregado sobre os lábios de Jeremias. O profeta chorava. Eu entendo que quando Deus ele vinha face a face com Jeremias no seu cantinho ele chorava. E dizia: Deus, eu entendo o que o Senhor está falando comigo. Eu entendo o que o Senhor está trazendo por mim, para mim. Mas e eles? Será que eles vão ouvir? Será que eles vão se atentar? Que o nome pode ser famoso, mas se o Senhor não estiver presente, de nada adianta. O meu nome e o teu nome pode chegar em diversos lugares, mas se Deus não estiver presente, de nada adianta. Eu e você, o meu rosto, o teu rosto pode ser posto no outdoor, mas se a presença de Deus não estiver comigo e você, de nada adianta. Tem que ser com Ele, tem que ser para Ele. Ele disse na palavra dele, como foi pregado no domingo através da pastora, Ele é o verbo, o princípio e o fim. Se não tiver Ele na frente, não adianta. Se não tiver debaixo da unção dele, não adianta. Não adianta eu e você querer se levantar com o nosso eu, com a nossa vontade. É debaixo da unção dele, é debaixo da presença dele, que eu e você não andamos segundo a nossa vontade, segundo o nosso querer, mas que viemos andar segundo a vontade e o querer dele. E o interessante é que a todo momento, quando eu estava estudando esse versículo, e eu fechava os meus olhos, algo muito interessante, eu quero deixar isso aqui. A todo momento Deus me dava em visão o nome da igreja. E eu dizia: Deus, por que o Senhor está me dando? Só que eu via o nome da igreja, eu via o letreiro sendo escrito com mãos de azeite. E Deus falava assim: eu trarei o verdadeiro bálsamo de Gileade sobre este homem. Eu trarei uma unção. E eu disse: Deus, que unção? Unção de cura, unção de reconciliação, unção de transformação. Eu disse: Deus, traga o extraordinário. Deus, é tudo novo, é unção nova, é presença nova, é nome novo, porque o bálsamo é Jesus. Não terão mais o nome comum nessa igreja. Não terão algo comum sobre este ministério. Não terão algo que era visto antes, mas verão o próprio Deus escrevendo com caneta de unção o nome Assembleia de Deus Bonância. Tem mudança, tem azeite novo, tem renovo, tem algo diferente. Que Deus continuará trazendo sobre através desse texto, sobre através
tinha com ele. Era algo diferenciado. E quando Deus me levanta e te levanta, é porque tem algo de você. Tem uma essência para ser extraída. Tem o melhor bálsamo, ungido, consagrado, debaixo da presença de Deus para ser tirado. E através de unção, algo é acontecer. Algo é ocorrido. Eu sinto a presença de Deus de forma extraordinária aqui neste lugar. O nome não foi trocado de qualquer maneira, de qualquer forma. Talvez a pastora chegou na cidade e a cidade estava em pecado, a cidade estava incorreta, a cidade estava em desobediência. Deus ergueu ela, como Deus ergueu Jeremias, para trazer boas novas aos quebrantados de corações contritos. Eu estou debaixo da unção de Deus para pregar essa palavra. Eu falei, Deus, eu preciso de ministrar o que o Senhor está mandando no meu coração. Coloca de pé, coloca de pé. A unção de Deus foi dito desde tudo. A presença de Deus está sobre este ministério. Foi falado desde o começo, pelo presbítero. A presença de Deus está aqui. Se você quer transformação, peça a Deus. Se você quer cura, peça a Deus. Se você quer reconciliação na sua família, peça a Deus. Porque o Senhor dos Senhores, Ele está aqui. Ele se faz presente nesta casa de oração. Tem algo novo para mim e para você. Tem algo novo para Deus fazer na minha vida e na tua vida. Mas para acontecer, você tem que querer. Deus não vai fazer nada por força. Deus não vai fazer nada por violência. Eu e você temos que querer a cura. Temos que querer a transformação. Temos que querer o milagre. Temos que querer o extraordinário do Senhor. E dentro deste mês eu quero louvar o louvor. Enquanto estou louvando o louvor, ministra sobre você mesmo o que você quer. O que é que esse bálsamo, essa unção, essa presença pode fazer dentro de você? Começa a dizer, Deus, ainda que o povo israelita não quis, eu quero. Ainda que o povo israelita não buscou, eu quero. Ainda que o povo israelita não se prostrou de todo o coração, eu quero. Eu quero cura da alma. Eu quero cura do interior. Eu quero cura da minha casa. Eu quero cura da minha família. Enquanto você está aqui, Deus pode fazer. Deus pode fazer por mim e por você. Há um bálsamo em Gileade. Há unção em Gileade. Vem sobre mim para curar. Vem sobre a filha de Sião.